Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Miguel e estou aqui hoje para passar para vocês um vídeo, né, com uma sequência da construção de uma placa estabilizadora. Essa placa de bruxismo, essa placa noturna que a gente faz para os pacientes para ele usar e proteger os seus dentes de um hábito parafuncional chamado bruxismo. Só que eu vou fazer essa placa hoje com um software que é um lançamento da Align e da Exocad, chamado iTero Design Suite. Esse software ele é fornecido pela Align para os usuários de iTero, né? Então, quem tem um iTero e deseja conhecer mais sobre esse software, vocês precisam ligar para o 0800 e solicitar, né, a instalação do iTero Design Suite, né? Então, esse software a Exocad criou exatamente num formato mais compacto do software Exocad, né, com ferramentas muito similares, mas que o dentista possa usar dentro do seu computador. Esse software não fica no iTero, ele fica dentro do seu computador, que vai receber a instalação, e ali você pode, através do myitero.com, solicitar que o software abra um determinado escaneamento para que você construa, por exemplo, coroas, inlays, onlays, placas estabilizadoras, como é o exemplo desse vídeo, desenhar, né, fazer com que os modelos, aquele escaneamento, virem modelos que possam ser impressos em impressora 3D. Tá? Então, todas essas funcionalidades estão muito vinculadas à impressão 3D, para que você, dentista, possa, dentro do seu consultório, desenhar, né, você possa, primeiramente, escanear, em seguida, desenhar e processar, através da manufatura de impressão 3D, esse tipo de restauração ou um modelo para que você possa montar em articulador ou então uma placa estabilizadora. Então você tem inúmeras possibilidades dentro desse software, graças à utilização do seu iTero, tá? Então vamos começar? Vamos mostrar para vocês como que a gente vem fazendo essas placas no universo do iTero Design Suite, tá joia? Então eu vou aqui diminuir a minha imagem, né? Vou deixar ela aqui no cantinho. Vamos deixar ela aqui bem no cantinho. E aqui eu estou mostrando para vocês a minha página do myitero.com, tá? Então isso aqui aqui ficam os meus arquivos, né? Quando escaneados e finalizados dentro do myitero, dentro do iTero, desculpa, eles vêm para essa nuvem. E o que é importante? Na hora que você vai abrir um paciente para realizar o escaneamento, quando você for preencher lá no iTero esse relatório, né? Esse RX aqui de cada paciente, marquem exatamente o motivo do escaneamento, né? Se vai ser um escaneamento de modelo de estudo, se vai ser para Invisalign, nesse caso foi para placas ou aparelhos. Então marquem direitinho em qual placa, você vai fazer a placa no superior ou no inferior, para que facilite a entrada desses arquivos no iTero Design Suite, já com o direcionamento do que você vai fazer. Caso por acaso você tenha feito uma marcação errada, não tem problema, dentro do iTero Design Suite você pode corrigir isso. Mas quanto mais assertiva for a sua prescrição, mais fácil vai ficar esse processo aqui dentro do myitero.com. Tá? Então eu vou aqui em pedidos, né, e vou localizar aqui um escaneamento. Deixa eu entrar na conta do IBOM, na conta do meu instituto aqui no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui, ó, pedidos enviados. Eu tenho esse escaneamento aqui, que deixa eu ver aqui, ó, esse aqui, ó, que é para placas e aparelhos, tá? Então, quando eu clico nesse nome da paciente, Rafaela Mamedes, eu venho aqui em iTero Design Suite, já que o software já está instalado no meu computador, clico, e aí o computador vai abrir esse software para que eu possa começar a manipular esses arquivos, tá joia? Então, ele está na versão 1.0, aqui ele está baixando da minha nuvem os escaneamentos. No caso de placa, pessoal, eu gosto muito de escanear o paciente tanto em MH quanto na altura que a placa vai ter. Ele está pedindo para eu fazer um update aqui, não vou fazer isso agora, porque ele está fazendo automático. Então, tanto eu escaneio em MH quanto eu escaneio na altura que a placa vai ter entre os arcos. Joia? Então, essa altura eu gosto de determinar na boca com um jig, e deixando ali mais ou menos um espaço na região posterior de 2 milímetros a 2,5 milímetros, né? Já que é uma placa impressa, eu preciso um pouquinho mais de espessura para dar resistência para ela, tudo bem? E essa é a tela inicial do iTero Design Suite. Bem,
Nessa tela, nós temos aqui a página onde os modelos que foram escaneados, né, digitalizados, as arcadas que foram digitalizadas, os modelos virtuais já estão aqui baixados no Design Suite, tá? Aqui embaixo é o detalhe do meu pedido que eu preenchi lá no Aitero. Então, notem aqui ó, que eu tenho uma placa superior, tá? E aqui a arcada antagonista. Vamos voltar aqui. O desenho vai ser no caso de uma placa. E se eu quisesse preparar esses modelos também para imprimir os modelos, né, e testar a placa nesses modelos, eu também posso vir aqui e acessar o Model Creator. Tá? Eu ainda não tenho uma impressora cadastrada nesse software, né, porque a impressora que a gente trabalha, ela não tem ainda aqui o link direto com esse software, tudo bem? Mas não tem problema, eu posso exportar esse arquivo criado dentro desse software e imprimir, né, e importar para dentro do software da impressora e imprimir, joia? Então vamos começar aqui com um desenho de uma placa para essa paciente. Né? Então eu cliquei aqui em desenho, então ele vai abrir agora a parte do software relacionada ao CAD Design, né? Que então seria a parte de desenhar a placa propriamente dita. Né? Então ele está baixando aqui os arquivos, colocando dentro do software. Essa primeira imagem aqui é do arquivo da arcada superior, numa vista oclusal. Né? Então deixa aqui bem nessa vista oclusal. Não preciso marcar nada aqui, eu posso pular isso. Aí ele vai jogar aqui o modelo inferior. E aí notem que interessante. Tá? Então o modelo superior aqui eu já tenho a região de alívio, de acordo com aquela visão oclusal ali, com eixo de inserção. Né? Eu posso tirar aqui o meu modelo. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Então posso tirar esse modelo inferior, tirar o antagonista. E aqui eu tenho meu eixo de inserção, ó. Notem que conforme eu vou mudando aqui, ó, a área de retenção do modelo vai mudando. Por exemplo, se eu quiser que minha placa encaixe nessa posição, eu inclino um pouquinho o modelo com o botão direito do mouse. Posso trazer aqui para esse eixo aqui. Reparem que a área retentiva mudou completamente. Ó. Tá? A área retentiva do modelo. Então, eu normalmente boto as oclusais paralelas à tela do meu computador. E coloco a minha linha aqui de eixo de inserção perpendicular. Tá? Então eu tenho aqui agora a área retentiva do modelo para que eu possa desenhar a minha placa de maneira bem tranquila. Tá? Então, feito isso, notem que interessante. Eu falei para vocês que eu escaneio meus pacientes para a placa, tanto em MH, com máxima interpolação habitual, quanto na altura que eu gostaria que a placa fosse desenhada. Tá? Então eu não preciso aumentar a dimensão vertical de oclusão virtualmente aqui no software. Tá? Eu já vou ter um aumento capturado no registro interoclusal pelo scanner lá na boca. Tudo bem? Então eu tenho esse aumento feito por 1 gig, por exemplo, então eu faço 1 gig, dando aquele espaço que eu falei para vocês de mais ou menos 2 a 2,5 mm na arcada dos dentes posteriores. Tá joia? Então aqui vocês vão ver que aparece o modelo antagonista, deixa eu botar ele mais opaco, e esse modelo antagonista é o espaço que eu gerei lá na boca para confeccionar minha placa. E notem que ele também tem aqui um outro modelo inferior, que é o IMH. Então, ó, vou tirar o antagonista, notem que eu tenho o de máxima interpolação habitual. Então, esse modelo aqui não é o modelo que eu vou usar ele para fazer os ajustes oclusais da placa. Tá? Então, eu posso vir aqui e tirar esse modelo, a visualização dele. Aí eu venho aqui nessa área e pronto, tiro a visualização dele. E o antagonista real que eu vou trabalhar é o modelo com abertura de boca. Então isso, a gente está descobrindo aqui agora, deve ser observado lá no Aitero, quando você selecionar mordida dupla, né, quando você está preenchendo o relatório do paciente, fazendo aquele pedido, e habilitar 2 registros, a mordida dupla, a mordida número 1, preste atenção, a mordida número 1 deve ser a mordida com o aumento da DVO já para a placa. A mordida número 2 é a mordida em máxima intercuspilação habitual. Isso se você quiser também ter um registro em MH. Tá? Eu gosto de ter os dois, tanto o registro em MH quanto o registro para a placa. Mas o que é importante? A mordida número 1, o registro número 1, deve ser o que tem o aumento da DVO. Porque quando esses arquivos são incorporados aqui dentro do Aitero Design Suite,
eu preciso fazer o ajuste da placa com o registro número 1. E se o registro número 1 for o MH, eu não vou conseguir fazer esse ajuste da placa, porque eu vou ter os dentes intercuspidados. Tudo bem? Então, essa observação ficou clara para vocês. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, depois de eu ter definido o eixo de inserção, ó, tá aqui, ó, vou tirar de novo o antagonista. Então, ó, defini o eixo de inserção. Vamos trazer aqui esse modelo aqui para baixo. Né? Posso diminuir um pouquinho o zoom. Vou acertar um pouquinho mais aqui, ó, pronto. E ó, eu posso definir o eixo de inserção a partir dessa visão. Vamos clicar aqui, olha o que vai acontecer. Pronto, ó, a minha setinha veio para cá. Se eu mudasse aqui o eixo de inserção e clicasse definir nessa visão, ó, a setinha foi para essa inclinação. Então, eu recomendo vocês a colocarem as oclusais paralelas à tela, né, e definir nesta visão. Então, olha que interessante, as áreas retentivas do modelo ficam bem favoráveis para que eu possa realizar a minha placa. Porque o desenho da placa vai ser mais ou menos até o equador protético de cada dente. Tá joia? Legal, passamos por isso aqui, né? A gente pode agora aplicar. Ele vai aplicar, então, essa visualização desse eixo de inserção. E criou já uma camada, né? Reparem que ele cria uma camada que é um pequeno alívio que esse modelo está sendo gerado sobre ele, né? Então, olha aqui, ó. Se eu tirar aqui essa camada, ó, peças construídas, eu volto a ter o modelo. Então, coloquei novamente, então eu tenho um alívio, porque a placa vai ser desenhada sobre esse alívio. Então, notem aqui ó, que eu tenho alívio em áreas de sulcos interproximais, ameias, papilas, né? Então, todas as áreas retentivas que ficariam fixando a placa e tendo dificuldade do paciente colocar e tirar, são aliviadas. Então, são as áreas retentivas. Então, notem que a gente, padrão do software, está trabalhando com folga e permitindo retenção de 0,1 milímetro. Tá? Então, aqui agora eu tenho também o parâmetro dessa base, que eu mantenho tudo aquilo que já vem cadastrado pela Exocad, perfeito? Então a Exocad já criou esses padrões, a gente agora parte para o desenho da placa propriamente dito. Então aqui agora nós temos o nosso modelo superior, né, o modelo de trabalho, e o modelo aliviado, né, o modelo que recebeu o alívio, para poder construir a placa. Então eu viro aqui esse modelo de lado, né, eu estou com o botão direito aqui girando o modelo, então vamos começar agora a delimitar a parte externa da placa, né, o desenho exterior da placa. Então como é que eu faço isso? Mais ou menos na metade do dente, no equador protético, eu venho marcando com o botão esquerdo do mouse um ponto, né, em cada dente, para ser bem rápido aqui, ó. O botão direito eu vou girando o modelo. Caminhando lá para o outro lado. Na região posterior aqui eu dou a volta. Aí eu posso marcar 2 pontos aqui para facilitar essa curva. E na região interna eu vou marcando bem próximo à cervical de cada dente. Bem próxima. Tem profissionais que gostam de levar a placa para a gengiva do paciente, né? Eu particularmente não vejo necessidade. Claro que tem casos que eu preciso fazer isso por conta da oclusão do paciente. Mas quando eu tenho uma oclusão favorável, eu venho clicando bem pertinho do sulco, na região palatina, que é o suficiente para a gente ter uma altura interessante no palato dessa placa. E novamente aqui atrás eu posso marcar 2 aqui só para dar a volta e facilitar. E finalizo clicando 2 vezes no último ponto. Tá? Então cliquei 2 vezes, eu tenho agora o desenho externo da minha placa. Beleza? E aí o software vai calcular e desenhar aqui essa placa. Mas reparem que ela ainda está com muitas edentações, ela não está uma placa lisa, né? Ela está uma placa edentada. Então eu não trabalho com placa edentada nessa situação, então o que nós podemos fazer? Nós vamos trabalhar agora a superfície dessa placa. Tudo bem? Então eu não quero incluir palato, como eu disse para vocês, então eu vou fazer o seguinte, ó, a espessura oclusal está com 2,5 milímetros, mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês. Eu gosto de deixar com 2,5 porque me permite tirar, né, cera virtual com ferramentas de suavizar ou ferramentas de excluir. Espessura periférica. Então aqui no volume periférico eu tenho 1 milímetro.
Então, o que eu gosto de fazer aqui é o seguinte, para eu também ter espessura de cera virtual para eu tirar, eu vou colocar 1,5 milímetros e suavização eu vou colocar o máximo, 10 milímetros. Tá? Então, vocês vão ver que essas sedentações elas vão diminuir bastante agora quando eu clicar em aplicar para ele redesenhar essa placa. Então, vamos lá. Então, cliquei em aplicar, o software está trabalhando nas informações que eu mudei nos parâmetros, né? Então, esses parâmetros sendo alterados. Agora, notem que eu tenho uma placa com menos edentação. Ainda existe uma edentação, mas ela é menor. Tá? E eu tenho já o projeto da minha placa aqui, já quase todo ele já concluído. O que vai faltar é eu agora trabalhar a anatomia dessa placa, dando volume onde precisa de volume e remoção de cera virtual onde precisa remover a cera virtual. Próximo passo aqui, então agora é seguir, né? Vamos clicar aqui no seguir. Ele transforma aquela cera em uma cor amarela, dizendo que ela agora pode ser editada, né? Pode ser modificada. E o que são esses pontos rosa que apareceram? São os contatos da minha arcada antagonista. Notem que eu tenho os dentes antagonistas perfurando a minha cera virtual. Então aqui você não consegue ver porque ela ainda não foi extraída do modelo, eu ainda tenho uma barra de cera ali invadindo as oclusais dos dentes superiores, mas aqui eu já tenho essa percepção. Então o que eu gosto de fazer aqui? Vamos lá, então notem que eu tenho aqui agora essas ferramentas aqui ao lado, né, onde eu trabalho com o meu mouse como se fosse um pincel. Então se eu clicar aqui, adicionar e remover, reparem que a cor do mouse está verde, então eu estou adicionando estrutura na placa. Tá? Então eu estou adicionando cera na placa. Se eu segurar o Shift, notem que ficou vermelho, então eu vou remover cera. Tá? Então aqui na parte interna, o que eu posso fazer inicialmente é clicar, marcar e remover o excesso de edentação que o meu antagonista está tendo dentro da placa. Então estou clicando aqui com o botão esquerdo e suavizando, deixando somente próximo de pontas de cúspide, né? Então aqui, notem que aqui eu não tenho o contato do meu segundo molar, a placa está mais da cúspide distal do meu segundo molar. Eu posso vir aqui e acrescentar, né? Eu posso acrescentar cera só apertando o botão esquerdo, então eu não seguro o Shift. Tá? Lembrando que o Shift ele inverte a função de adicionar para remover. Então vamos lá do outro lado? E para andar com o modelo aqui eu posso clicar nos dois botões esquerdo e direito e movimentar os dois modelos juntos, né? E a placa. Com o botão direito eu faço a rotação desse modelo. Então, novamente o botão esquerdo aqui, se eu clicar só nele eu vou adicionar, notem que está aumentando a cera, então eu vou desfazer e vou clicar com o botão esquerdo segurando a tecla Shift. Ah, foi muito, Felipe? Não tem problema, você pode desfazer e repetir o processo. Essa é uma vantagem aqui enorme dentro do Exocad. Então vem aqui, estou diminuindo então esse volume de cera, deixando os toques próximos das pontas de cúspides, né, de trabalho, né, são as cúspides funcionais. Diminuindo ali o que foi em excesso. Claro que depois a gente vai refinar isso, né, gente? Aqui é só uma remoção bruta inicial. Vocês vão ver que a placa vai estar toda ondulada quando eu remover a visão do antagonista. Quando eu tirar o meu antagonista aqui, clicando na letra A, que é um atalho, reparem que a placa está toda ondulada. Mas não tem problema, porque agora a gente, a partir desse contato que está mais fundo, a gente pode diminuir o que está ao redor. Então eu posso aumentar aqui a dimensão do meu pincel, aumentar um pouquinho a potência dele e trabalhar segurando o Shift, lembrem disso, ao redor desses contatos. Então aqui eu posso diminuir um pouquinho para poder entrar entre os contatos aqui. Eu posso iniciar esse processo de lisura da placa e aonde você achar que ela está ficando muito irregular, você pode clicar em suavizar.
né, suavizar, porque aí agora eu tenho uma ferramenta do pincel que eu vou suavizando. Eu posso aumentar um pouquinho a potência e eu vou suavizando essas irregularidades da placa. Joia? Então uma dica aqui é a seguinte, ó. Eu gosto bastante de começar assim. Eu venho aqui no adicionar e remover. Entre dentes, numa vista oclusal, aqui ó, entre dentes, reparem que eu tenho uma pequena depressão aqui entre eles. Então eu venho e coloco um pouquinho de cera aqui, ó, entre eles. Em todos eles, para unificar, né, o volume vestibular dessa placa. Então venho aqui e coloco na região interproximal desses dentes. Então, olha lá, estão vendo? Já criou esse volume que depois com a ferramenta suavizar, eu vou alisando e dando um volume mais compatível para a placa não ficar tão sinuosa, né? Isso é uma questão mais estética da placa, né? Então aqui, ó, estou trabalhando entre os dentes, colocando um pouquinho de cera. Perfeito. Ok. Legal. E na parte interna também. Na parte interna, entre dentes, eu posso colocar um pouquinho de cera para tornar esse volume aqui, ó, mais uniforme. Legal? E vocês vão observar também que na parte anterior, na parte palatina dos incisivos e de canino, deixa eu só terminar aqui de colocar essa cera para regularizar esse volume. Tá. E reparem que aqui na parte anterior, quando eu volto com o modelo antagonista, está bem distante ainda, né? Não tem contato da placa com os dentes. Então agora a gente tem que engrossar a placa nessa região. Então eu posso aumentar a dimensão do meu pincel, posso aumentar, se quiser, aqui a potência, e vamos colocando cera. Eu aperto aqui e vou colocando cera. Notem que vão começar a aparecer umas marquinhas. Essas marquinhas são os contatos dos dentes antagonistas que estão começando a aparecer graças à minha projeção de cera na região palatina da placa. Então tá aqui, ó. A pessoa tá com muito contato. Sim, eu engrossei realmente aqui para vocês terem uma ideia com relação ao volume de cera que foi acrescentado. Agora eu posso pegar a ferramenta remover, diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho, porque a minha ideia aqui depois é criar uma rampa para que eu consiga, no movimento protrusivo, a desoclusão dos dentes posteriores dessa placa. Tá? Então estou aqui ajustando agora, posso pegar a ferramenta suavizar e ó, disfarçar aqui essa projeção de cera, tornando ela mais linear, né, mais uniforme e não tão irregular. Então agora é hora de fazer esse trabalho, tá? Então agora é hora de fazer esse trabalho, de alisar essa placa. Então eu vou manter aqui a gravação, mas provavelmente eu vou acelerar esse vídeo, porque isso aqui demanda aqui uns 5 minutinhos de trabalho, para não tomar muito tempo aí do vídeo, tá joia? Então, pessoal, olha só. Olha que interessante aqui, ó. Então, vamos lá. Estamos com o nosso antagonista tocando praticamente em todos os dentes. Aqui está faltando um pouquinho, né? Então, eu venho aqui e posso acrescentar. Um toquinho de nada já... A cera já veio ali, ó. Então, agora eu tenho o toque dos dentes anteriores e nos posteriores. Tudo bem? Mas, na verdade, vocês têm que observar uma coisa aqui, ó. Essa régua aqui em cima, a régua de espaço, né? Então, que indica o espaço. Quando eu tenho essas cores assim, é porque está mostrando proximidade. Então eu venho aqui, vou clicar e vou trocar. Eu vou trocar para mostrar contatos de interferência. Tá? Com contatos de interferência, eu vou ajustar a partir desses contatos de interferência. Tá? Então, olha, eu tenho outra opção aqui, ó, áreas de contato. Vamos tirar o antagonista? Então, se eu tirar aqui o antagonista, como é que a gente... Ó, áreas de contato e contatos de interferência. Então, eu faço o ajuste pelo contato de interferência.
Tá joia? Por quê? Porque assim me dá a chance de fazer pequenos ajustes em boca e não correr o risco de eu tirar os contatos, que seria mais trabalhoso eu ter que ficar acrescentando resina em boca. Tudo bem? Então a gente faz o ajuste pelos contatos de interferência, que me dá, vocês vão ver, ó, se eu remover, ó, vou remover todo esse contato aqui, ó, de interferência. Removi, desapareceu. Mas se eu for lá na régua de exibir áreas de contato, reparem que ainda existe um contato bem leve desse pré-molar na placa. Vamos ver o antagonista? Ó. Ainda existe um contato bem leve desse pré-molar na placa. Tá? Então eu coloco mostrar contatos de interferência. Reparem que ele desapareceu. Então eu prefiro ajustar nessa régua. Tá? Então vamos voltar aqui. Vamos desfazer naquele pré-molar ali até ele reaparecer o contato. Tá? Então vamos finalizar aqui o ajuste fino nesses contatos de interferência. Vamos ajustar por aqui. Então o que eu quero aqui é que fique somente um pontinho azul, né? Bem discreto, ó. Pode aparecer um pouquinho do azul claro. Tá? Porque assim eu posso ter um contato efetivo na placa e não correr o risco de ficar sem contatos bilaterais nessa placa, né? Então vamos ajustando aqui agora os anteriores. Vamos só avisar aqui, ó. Beleza, aqui também. Legal. Eu puxei demais. Seria só um toquinho aqui. Ok, vamos confirmar onde está tocando, ó. Olha que bacana. Então eu vejo pela incisal, né? Por baixo do modelo para ver como a incisal está tocando. Então aqui vamos suavizar um pouquinho mais. Tirar um pouquinho aqui também. E a gente suaviza em volta. Fazendo ajuste em volta. Tentando tirar essas irregularidades, né, da placa. O máximo possível que eu puder. Os contatos vermelhos eu suavizo, só para ficar em tom de azul. Vamos suavizar mais aqui agora, entre eles, ó. Aqui eu posso aumentar a potência, facilitar a minha vida em volta desses contatos, para não criar uma indentação, né? Ficar uma coisa muito agressiva. Então, quanto mais capricho eu tenho aqui nessa etapa, menos ajuste eu vou ter em boca. Então isso é interessante por esse motivo. Tá? Então eu vou trabalhando aqui com bastante cuidado, para a gente não deixar toques tão acentuados. Ok? Perfeito. Então, interessante, aqui atrás eu posso suavizar um pouquinho mais. A placa vai tocar na arcana antagonista. Vamos confirmar agora os contatos que estão tendo dos dentes antagonista com a placa. Legal? Então vamos ver agora os ajustes da placa em movimento, tá? Fizemos os ajustes dessa placa, por enquanto, em cêntrica, né? Contatos cêntricos. Agora a gente vai ajustar, dando só uma lisura aqui na vestibular também. Agora a gente vai ajustar essa placa nos contatos excêntricos, né? Nos movimentos, porque eu preciso de guia desse canino na placa, desse canino na placa e na região anterior também na placa, para ter desoclusão dos dentes antagonistas contra a placa, tá joia? Bem, então para isso nós vamos agora habilitar o modo Expert. Então a gente clica aqui nessa abinha do lado, nessa coluna da direita, onde tem aqui o ícone do disquete para salvar a hora que eu quiser, revezar entre o modo assistente e o modo Expert.
as ferramentas de cada modo, né, tanto do assistente quanto do expert, o articulador, a oclusão, né, se eu habilitar ou desabilitar aqui, essa reguinha de cor vai desaparecer, tá? Aqui eu posso colocar cor no modelo, já que é um PLY, né, ou só deixar um monocromático, como fosse um gesso. E aqui, ó, pessoal, isso aqui é interessante, ó, que é a vista transversal da placa, né, eu posso vir aqui, habilitar e na hora que eu andar com o mouse pela placa, notem que eu vou vendo a espessura dessa placa em diferentes regiões. Então vamos ver aqui, ó, nessa região aqui, eu cliquei, venho aqui, clico e clico. Então a minha placa tem 2.2 de espessura bem na direção do contato do dente antagonista. Lembra que eu falei que a placa deveria ter entre 2 e 2,5? Né? Eu coloco 2,5 justamente para eu poder fazer o ajuste da placa, né, removendo cera virtual ou acrescentando, e esse é o resultado. Tá? Então eu posso caminhar aqui, ó, por diversas regiões dessa placa, e aqui na frente, óbvio, né, que a gente vai ter um aumento, sem dúvida, na espessura da placa, ó. Clico aqui, porque conforme vai caminhando para a região anterior, vai abrindo mais espaço, já que a mandíbula abre no formato de arco, beleza? Ótimo. Então eu vou vir aqui agora no modo Expert, né, que eu já tinha clicado, sair do assistente e fiquei no Expert, e vou clicar aqui em Ferramentas Articulador. Então vamos lá. Então ele vai abrir aqui para mim um articulador virtual. Eu tenho a chance de conservar a distância e não eliminar o espaço, porque a gente registrou já com o aumento da DVO, então vou conservar. Eu vou colocar esses modelos sobre esse plano de apoio, né? Notem que eu tenho aqui um plano paralelo ao solo, como se fosse uma montagem aqui laboratorial, e o que vale mais, assim, o que tem de valor maior realmente nessa montagem é que você fez o aumento da DVO na boca e registrou, e não está aumentando no articulador, porque se você estiver aumentando no articulador, sem dúvida essa placa vai dar muito ajuste em boca, porque você tem um posicionamento maxilo-mandibular que não é igual ao do nosso crânio, do nosso paciente, então sem dúvida esse ajuste vai ser maior. Como você está aumentando aqui já a DVO no registro, vocês vão ver que a placa vai ficar super bem ajustada quando for para a boca. Então o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, clicar com o botão esquerdo e levar esses modelos, né, para dentro dessa... Vai abrir essa janelinha aqui, né, de correção de arcada no articulador, levar isso aqui com o botão esquerdo para dentro desse plano de apoio aqui, ó. Então notem aqui que eu tenho, ó, as bordas incisais dos incisos centrais vão estar justamente entre esse pininho aqui. Então vou levantando aqui, ó, chegando para a direita, para a esquerda. Então posiciono aqui, vou girando com o botão direito. Então eu tenho aqui, ó, a minha referência já oferecida aqui, fornecida, né? Então posso vir para frente, para trás, tá? E as minhas cúspides na região posterior, elas têm que estar próximas dessa linha. Então notem aqui que eu posso baixar, tá? E ainda posso, se eu quiser, eu posso girar também, ó. Então eu posso girar, clico com Ctrl, e aí eu posso girar o modelo para um lado, girar o modelo para o outro, né? Dar uma inclinação lateral aqui para ele, ó, se for o caso. Então a gente vai ajustando esses modelos, tanto também nesse giro aqui, ó. Então a gente vai ajustando para deixar eles o mais bem posicionado tridimensionalmente nesse articulador. Legal? Então vou baixar um pouquinho aqui. Boa. Então eu tenho agora aqui meu modelo posicionado no articulador semi-ajustável. Dou um OK. Dou um OK.
E eu tenho a calibragem aqui dos ângulos também, né? Então o ângulo de Bennett eu calibro com 15, o ângulo da eminência articular, né? Que é o ângulo que a parede anterior vai ter, o movimento de protrusão, 30 graus, naquele famoso 30-15. E agora notem, quando eu fizer esses movimentos aqui, o articulador vai ser guiado tanto pela mesa quanto pelas fossas articulares, que vão orientar agora a anatomia da minha placa, né? Então, a anatomia da minha placa vai ser orientada por esses movimentos. Então, olha aqui, ó, numa lateralidade, numa vista lateral, a protrusão, lateralidade para um lado e para o outro, né? E quando eu dou OK aqui, quando eu dou aqui o OK, eu tenho essa trajetória. Eu posso tirar esse plano aqui do articulador. Eu tenho essa trajetória aqui, ó. Apesar de não ter a visualização do articulador, eu tenho uma trajetória que pode ser feita com o mouse, tanto na protrusão, na lateralidade esquerda e na lateralidade direita. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu vou colocar cera até preencher essa trajetória que o articulador está me oferecendo. Então, a gente vai acrescentar um pouco de cera aqui. Então, esse movimento vai ser guiado pelo canino inferior e a cera da placa. Tá joia? Então, vamos lá. A gente vai colocar primeiro numa vista oclusal. Eu vou voltar no modo assistente. Voltei no modo assistente, daqui, ó, adicionar e remover. Então, aqui, ó, meu antagonista está aqui. Notem que se eu clicar agora aqui, ó, lateralidade direita, ele vai tocar tanto no canino quanto no lateral. Eu não quero toque no lateral. Então, vamos diminuir aqui a dimensão, vamos diminuir a potência. Eu posso tirar o antagonista e já sei que aqui é um toque lateral. Então, eu vou lá e apago. Vou lá e apago. Ó, tá faltando o toque do canino. Então, eu vou lá e acrescento cera na ponta do canino. Vou lá e acrescento cera aqui, ó. Legal? Então, aqui eu posso até aumentar um pouquinho a dimensão do pincel para não ficar só um carocinho de cera, né? Então, vamos aumentar aqui a dimensão do pincel. Vou tocar mais um toque. Coloco um pouquinho de cera. Vamos aumentar a potência um pouquinho para ir mais rápido, ó. Um pouquinho de cera, até tocar mais um toque ali do mouse, ó. Então, mais um movimento, mais um toque. Então, estou acrescentando. Mais um movimento, mais um toque. E assim eu vou fazer até chegar no limite da placa. Tá claro que eu não preciso ir além do limite da placa, não faz sentido eu ir para um movimento extra bordejante, né? Então aqui eu tô nessa trajetória, aqui. Então já tô quase no limite da placa, ó. Um pouquinho mais. E aí você já vê, nossa, filho, mas tá aquele caroço, professor. Não, tudo bem, ali é o caminho que a cúspide vai fazer. Então eu vou acrescentar cera ao lado, ao redor, para criar o guia do dente canino. Vamos ver? Então aqui nós estamos vendo essa elevação que foi criada. Fiquem tranquilos que a gente vai acrescentar cera ao redor daquela elevação. E outro ponto importante é quando estivermos checando os contatos cêntricos, eles devem ser mantidos e ao iniciar a lateralidade ou a protrusão, não podemos ter contato das cúspides na placa. Então a gente está removendo ali aqueles contatos interferentes e voltando com os modelos para os contatos cêntricos. Notem que agora somente o canino que está guiando o movimento é o dente que vai manter contato com a placa. Então a cada tracinho ali que eu vou andando naquele articulador virtual, notem que os contatos são mantidos. Ali tinha faltado um pouquinho, vou ali e coloco um pouquinho mais de cera virtual. Legal? Nós vamos fazer esse mesmo acerto da anatomia da placa com o guia canino para o outro lado, né? A gente aí está ajustando o guia para o lado direito, depois a gente vai ajustar para o lado esquerdo, e também na protrusão,
né? Na protrusão a gente vai elevar uma quantidade de cera naquela parte anterior dos incisivos inferiores para que a gente gere um guia de desoclusão também na protrusão. Legal? Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e vocês vão ver o processo acontecendo tanto para o guia canino do outro lado quanto o guia protrusivo. Legal? Bem, pessoal, então aqui agora nós temos os contatos ajustados, né? Vamos ver aqui na protrusão, né? Então a protrusão a gente tem os contatos anteriores acontecendo e nenhum contato posterior. Então lateralidade esquerda, então a gente tem os contatos acontecendo e nenhum contato posterior. Lateralidade direita, os contatos acontecendo e a mesma coisa. Então a gente tem agora a nossa placa virtualmente pronta, né, ajustada com as trajetórias que o articulador determinou. E claro que depois de impressa, nós vamos levar para a boca do paciente e fazer os ajustes finos, né, tanto de contatos cêntricos quanto dos guias de desoclusão, né, que vão gerar os movimentos de lateralidade e protrusão. Legal? Perfeito. Então agora para finalizar essa placa, realmente a gente vai clicar aqui em seguir. E aí o software vai fazer a extração da placa do modelo, né, do modelo virtual. Então ele vai remover essa placa aqui agora para a gente. Ó, e a gente tem toda a anatomia interna daquele modelo aliviado, né, aquele modelo que tinha um alívio, para a gente poder ter uma adaptação tranquila na boca do paciente, sem gerar pressão no dente, nem desconforto para o paciente, tá ok? Então, voltando aqui com o antagonista e com o modelo de trabalho, nós temos então a nossa placa desenhada no Aitero Design Suite, né, que é um software produzido pela Align e pela Exocad. E agora eu posso clicar com o botão direito em cima da placa, exportar ela como um arquivo STL e levar ela para o software da impressora 3D. Bacana, né? Bem, espero que vocês tenham curtido e qualquer dúvida, né, você experimente aí, tenta fazer. E qualquer dúvida você me grita que eu tento te ajudar da maneira possível. Falou? Então, forte abraço e a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau.